Pertinho do fim, a gente já vai falar sobre o patrimônio histórico sobralense, né? E o patrimônio histórico sobralense, na realidade, não é um patrimônio específico, é uma região, tá? É uma região, é uma delimitação geográfica de um espaço que compreende uma série de casarões, uma série de praças e uma série de monumentos. Primeiro, vamos entender o processo de tombamento desse patrimônio. O sítio histórico de Sobral, ele foi tombado como patrimônio nacional pelo IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, em 12 de agosto de 1929. O grande responsável pelo movimento foi o Campelo Costa, que chegou a ser secretário de Cultura aqui de Sobral, e o então prefeito Cid Gomes, que iniciou o movimento. Tá? A ideia era fazer uma delimitação da área do Centro Histórico de Sobral para entender o valor histórico e cultural dessas edificações para a cidade. Porque a cidade, em 1997, vai passar por uma transformação significativa na sua economia, a gente falou isso lá pela aula 2, vai passar por uma significativa mudança, e muitos prédios vinham sendo tombados, no caso aqui derrubados, muita gente vinha derrubando esses prédios para criar novos, para fazer loja, para fazer qualquer outra coisa que seja no centro. E isso estava descaracterizando a cidade. Ah, é muito bonito, os edifícios e tal, certo, mas os prédios, eles têm seus valores históricos. Eles têm aquilo que a gente falou anteriormente, né? Eles dão, de certa forma, um depoimento daquilo que é o momento de construção deles, né? Eles dão um testemunho da história da cidade, melhor dizendo. E é a partir dessa lógica, é a partir dessa ideia, que vai nascer um conjunto urbanístico. Não é um prédio, não são dois, é um conjunto urbanístico em Sobral que abriga 1.247 imóveis num perímetro de 5,33 quilômetros. São muitos imóveis tombados. Sobral tem uma área muito extensa e esse projeto ele vai ter uma expansão muito grande. Por exemplo, quando você vê esse projetozinho que estão fazendo de mudar ali o asfalto do centro e colocando aquelas pedrinhas e tal, então, faz parte desse projeto aqui de valorização do patrimônio. Quando você vê aquele projetinho de internalização da fiação do centro, faz parte desse processo aqui de valorização do patrimônio. Então, Sobral segue uma lógica muito bem construída, primeiro, de reconhecimento do patrimônio, segundo, de tombamento, terceiro, de preservação, e o quarto, que eu acho mais importante, é de valorização. Não adianta tombar se não for valorizar. E aí, reconhecer esse patrimônio é importante. O que é patrimônio, por exemplo? Vamos lá. A casa do Capitão Mor, que eu até já mostrei uma imagenzinha para vocês, ela vem e dá uma visão para a gente de qual é o modelo arquitetônico do estilo colonial. Tá? Já a Catedral da Sé nos apresenta o estilo barroco, o Teatro São João, o neoclássico. Tá? Residência da Lúcia Saboia, Art Nouveau, a Art Deco, a Agência dos Correios e Telégrafo, e dentre outros, né? Dentre outros. Cada momento que nasce uma edificação em Sobral, já falei isso e vou repetir, ele dá testemunho do tempo em que ele foi edificado, em que ele foi construído. Por isso o patrimônio físico ele é importante. Existe um outro modelo de patrimônio, é o patrimônio cultural imaterial, aquele que a gente não pode pegar, que a gente não pode derrubar. Tem um patrimônio físico, material, pedra e cal, são construções, são edificações, e também tem o patrimônio imaterial. Neste caso aqui, o tombamento é material. Tá? Por exemplo, a roda de capoeira ela é tombada como patrimônio imaterial da humanidade. E não tem como destruir uma roda de capoeira para fazer uma loja no lugar, entende? Então, Sobral vai fazer parte desse processo de valorização de patrimônio material. Beleza. Agora, é a partir daí que a gente vai ter uma mudança gigantesca. Por exemplo, nós teremos a requalificação do Largo das Dores, que é um espaço extremamente lindo, agradável, onde ultimamente vem acontecendo os carnavais de Sobral, muito bacana.
Tá? A urbanização da margem esquerda parte desse processo, e agora a continuidade do projeto, por outro lado, onde hoje as pessoas chamam de Dubai, né? E do lado direito também faz parte do processo, ou seja, existe um projeto muito grande de valorização desse patrimônio, e esse projeto ele vem embelezando a cidade. Resultado não é só porque uma gestão ou outra gestão resolveu deixar a cidade bonitinha. Não, a cidade ela vai sendo melhorada e sendo produzida a partir de uma política de valorização do patrimônio. Pouquíssimas cidades no Brasil têm a capacidade e a hombridez de fazer isso. E por isso Sobral se destaca quando o assunto é patrimônio. E por isso, dezenas de vezes, eu passo pelo centro de Sobral, olho para os lados e penso, como Sobral é bonita. Não só porque ela nasceu bonita, mas porque existe uma política pública de preservação e melhoramento desse patrimônio, que está em constante processo de requalificação. Tá? Que é o que a gente vai chamar de reformas, pinturas e etc. Dificilmente você vai ver um patrimônio abandonado, e se vê, pode ter certeza que ele está na lista aí para ser melhorado, porque por ser patrimônio, ele acaba ganhando um status de maior importância nesses prédios. Eu aproveito essa aula para falar também que não só de pedra e cal vive o patrimônio de Sobral, mas também por uma série de personagens ilustres. Lá na nossa apostila tem esses personagens, e aqui eu vou falar de alguns, mas vamos deixar para a próxima aula. Até já já.